Olá a todos, sejam bem-vindos à Zona Radioativa. Se é sua primeira vez por aqui, eu sou o Fábio Deus e gostaria de vos agradecer pela vossa visita. E se você não for inscrito, por favor se inscreva e ajude também a divulgar o meu canal, pois quanto mais divulgação e quanto mais inscritos, mais chances eu tenho para poder alavancar este canal. E como consequência, são também mais chances para eu produzir melhores conteúdos. Bom, mas vamos ao episódio de hoje. Já se foram quase 10 anos, mas às vezes parece que foi ontem que visitei aquela fábrica abandonada. Na verdade, eu me recordo como se tudo tivesse acontecido há poucas horas atrás. Me lembro da atmosfera densa que praticamente me engoliu naquele lugar. E isso tudo aconteceu tão logo pisei naquelas ruínas da fábrica de garrafas que ficava logo na entrada da cidade. Eu ainda me recordo muito bem daquele dia. Me lembro do céu cinzento daquele final de tarde. E lembro principalmente do silêncio opressor que pairava no ar. Ou melhor, era uma mistura de silêncio, barulho de insetos e o estralar dos vidros quebrados enquanto eu caminhava para a entrada principal da antiga fábrica. Enfim, naquela ocasião eu entrei na fábrica com minha velha câmera a tiracolo e com a curiosidade guiando todos os meus passos. Mas um pressentimento sombrio meio que pairava no ar, talvez um eco das tragédias que manchavam a história e o passado daquele lugar, um acidente fatal que acabou em morte. Além de um suicídio, histórias que foram a mim sussurradas pelos moradores mais antigos das proximidades e com riqueza de detalhes. Bom, eu não sei explicar direito, mas cada passo dentro daquele esqueleto industrial era algo pesado, com o chão coberto de poeira e destroços rangendo sob os meus pés. E eu lembro que as sombras do final da tarde dançavam nas paredes rabiscadas, transformando objetos inertes espalhados pelo grande galpão em figuras fantasmagóricas. E o ar era frio e carregado, era algo quase palpável, como se o sofrimento impregnado nas paredes ainda pairasse por lá. E mesmo não querendo, eu ignorei todos esses sentimentos e apenas comecei a fotografar, apenas tentando capturar um pouco da decadência e da melancolia daquele lugar maldito. Mas a sensação de não estar sozinho se intensificava a cada clique, a cada passo que eu dava. E foi então que os barulhos começaram. Primeiro, um arrastar distante, como se algo pesado estivesse sendo puxado no andar superior. Eu olhei para cima, com a escuridão engolindo qualquer detalhe. Não havia ninguém, e logo depois vieram os sussurros, vozes indistintas que pareciam vir de todos os lados e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Eu tentei racionalizar, ao ouvir o vento brincando nas estruturas enferrujadas. Seria minha própria imaginação pregando peças? A nitidez de algumas sílabas, fragmentos de palavras que soavam como lamentos, tudo aquilo era inegável. Então o medo se instalou como um nó na minha garganta. E a vontade de correr era quase incontrolável, mas a minha curiosidade macabra me mantinha preso. Continuei a explorar, ouvindo cada som, deslumbrando cada sombra, com tudo aquilo me deixando cada vez mais tenso. Lembro que, em um dos antigos escritórios, eu achei uma cadeira tombada, e por um instante senti um calafrio percorrer minha espinha. Era como se alguém tivesse acabado de se levantar daquele lugar sombrio. Aquela experiência culminou em momentos realmente aterradores, como quando eu estava no antigo refeitório com a luz fraca da minha lanterna revelando mesas enferrujadas e cadeiras amontoadas. E foi lá que acabei ouvindo um soluço baixo, quase um choro abafado, um choro com voz feminina vindo de um canto escuro, mas eu apontei a luz e não havia nada. Então aquele soluçar se repetiu, agora mais perto, e então uma voz fraca, quase inaudível, sussurrou meu nome. E eu estava sozinho naquela fábrica. Apenas eu, meus medos e talvez alguma presença que não deveria estar lá. Enfim, aquilo tudo foi demais para mim e eu saí correndo. Saí tropeçando nos escombros em meio a cacos de garrafas quebradas. Saí o mais rápido que pude e com meu coração em desespero martelando no peito. Saí de lá e nunca mais voltei. Mas às vezes, no silêncio da noite, eu ainda ouço aqueles sussurros, e eu me pergunto se o que eu vi naquela noite eram realmente ecos do passado, ou se era talvez algo mais sombrio e que me seguiu até em casa, e a dúvida permanece, será que tudo aquilo foi real? Ou foi apenas minha mente perturbada pela atmosfera opressora daquele lugar que acabou me pregando uma peça,
pois até hoje eu não sei, e talvez nunca venha a saber.